Então, ok. Então, também gostaria de agradecer aqui esse convite que me foi feito, agradecer a Ivana e o Sesc pela maravilhosa organização, e o fato também de poder estar nessa mesa com a Laura, com o Ricardo, né, para discutir esse tema tão central. Bem, eu vou tentar abordá-lo de uma maneira um pouco diferente, que eu queria insistir mais na segunda parte, né, sobre o problema dos limites da democracia no Brasil, né, mas eu queria aproveitar, de fato, essa relação que foi sugerida entre o trabalho e a democracia, para discutir um elemento que me parece absolutamente central no interior desse debate, que é bem provável que nós possamos entender a sociedade brasileira, certo? E também a sua forma de lidar com a questão da democracia a partir da perpetuação de uma estrutura de trabalho que, mesmo que não seja mais a célula elementar do processo produtivo, ela é, de uma certa maneira, a célula estrutural das formas sociais no Brasil. Certo? Eu acho que, bem, vários já insistiram que o elemento fundamental para a compreensão da realidade brasileira é não outra coisa do que a perpetuação das relações que foram desenvolvidas no interior da escravidão. Eu acho que é um elemento aí absolutamente central, porque, de uma certa forma, nós podemos dizer que a sociedade brasileira ela se organiza até hoje a partir da perpetuação do latifúndio escravagista. Porque o latifúndio escravagista, ele é, na verdade, uma espécie de princípio de dualidade ontológica no interior do mundo dos humanos. Dualidade ontológica porque é uma divisão que se estabelece através do latifúndio escravagista entre aqueles que podem alcançar a condição de sujeitos e aqueles que caem à condição de objeto. Aqueles que serão pessoas e aqueles que serão coisas. Essa distinção, ela nunca desapareceu da realidade nacional. Ao contrário, ela é o seu elemento central. De 210 milhões de habitantes, a grande maioria, na verdade, está na condição de coisa e não está na condição de sujeito. E por que é possível dizer isso? Veja, no interior dessa dinâmica do latifúndio escravagista, sabe, um sujeito que morre, por exemplo, tem luto, tem narrativa, tem história, tem pranto, né, tem comoção social. Uma coisa que morre, ela não tem luto, ela não tem narrativa, ela não tem história, ela não tem lugar. É assim, 37 pessoas morreram na rebelião do presídio de Belém. 37 pessoas, sem nome próprio, sem nenhum tipo de possibilidade de mobilização de uma experiência social de luto. Isso é o elemento constituinte da sociedade brasileira. Isso nunca desapareceu, certo? Entre outras coisas, porque isso simplesmente expressa um certo tipo de perpetuação da condição social no Brasil, vinculada, de fato, como vocês percebem, a uma célula elementar de uma estrutura de trabalho que, mesmo fora, ou seja, mesmo não sendo mais, do ponto de vista do seu processo produtivo, uma sociedade escravagista no sentido forte do termo, ela é no sentido estrutural da sua reprodução material. Certo? Não só porque há ainda, de fato, concretamente, nós vira e mexe, nós encontramos notícias a esse respeito de trabalho escravo, mas esta perpetuação de uma degradação da condição de uma parte fundamental da população, marcada pelas suas questões de classe, marcada pelas suas questões de raça, marcada pelas suas questões de gênero, é um elemento decisivo e estruturante. Isso nunca modificou. Ao contrário, eu diria que a função do Estado brasileiro sempre foi de perpetuar esta estrutura. A sua função, ela é, antes de mais nada, uma função que consiste em fazer aos sujeitos lembrar a uma certa parte da população que ela não passa de coisa, que ela não tem nenhuma outra possibilidade de esperar do Estado, de esperar da sociedade, outra forma de reconhecimento. Certo? Então, seja você tem um Estado que visa a perpetuação da degradação da condição dessas pessoas. Veja, eu poderia dar uma série de exemplos que são absolutamente aterradores,
né, que isso demonstra, afinal de contas, como você tem uma dimensão do Estado brasileiro que agora ela simplesmente se explicita. Ela teve sempre presente. Em nenhum momento ela parou. Em nenhum momento ela foi desmontada ou desativada. Ela pode ter funcionado, digamos assim, com menor ruído, né? Ou seja, ela não funciona de maneira espetacularizada, como agora ela funciona de forma completamente espetacularizada. Mas ela sempre esteve lá de forma completamente intocável. Por isso é absolutamente correto dizer, o Estado brasileiro sempre foi um necro-Estado. É um Estado de organização da morte, do extermínio, da espoliação, certo? E essa morte, extermínio e espoliação, ela é, antes de mais nada, a maneira que o Estado tem de lembrar a uma parcela fundamental da população que ela não tem nenhuma condição de sujeito, que ela não existe como sujeito. Por isso, falar em democracia na nossa realidade é uma aberração. Falar, não, nós estamos perdendo direitos, nossa democracia está em perigo. Bem, há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo. Certo? Não é possível dizer, não, nós estamos perdendo a nossa democracia, se do ponto de vista mais concreto, ela só pode se dizer que ela existiu se nós admitirmos uma distinção geográfica que é mais ou menos a seguinte: olha, ela existia aqui, mas a 10 quilômetros daqui, literalmente, ela parou de existir. O seu sistema legal já não funciona, as suas leis são outras, e isso não faz a menor, e não há nenhuma tensão nesse sistema. Ao contrário, ele se perpetua. Ele se perpetua e se perpetuou, como sempre. Certo? Então, nesse sentido, se isto é verdade, eu insistiria, a primeira coisa que eu queria insistir, há uma função fundamental do Estado brasileiro, que é perpetuar esta condição. E, para isso, é necessário um grau de violência do Estado brasileiro, certo? Que é algo da ordem do inimaginável em nenhuma situação que se poderia se chamar de minimamente democrática. Mesmo para os padrões mínimos de democracia que as sociedades ocidentais foram capazes de desenvolver, este termo poderia ser utilizado. Certo? Eu insistiria, por exemplo, entre outras coisas, eu faço parte de uma comissão de direitos humanos, são áreas de direitos humanos, a gente recebe alguns relatórios sobre sobre a atuação das polícias hoje em dia, né? Então, talvez vocês lembrem desse fato de uma pessoa que foi assassinada no Rio de Janeiro, né, com 81 tiros pelo Exército. Não foram 81, foram 257. Isso foi um erro, não? 257 tiros foi um erro, né? Isso meses antes, no Morro do Falê, né, a polícia invadiu o morro, a polícia e o exército invadiram o morro, prenderam 17 pessoas em uma casa, torturaram essas 17 pessoas por 3 horas, a população, a comunidade ouviu tudo, as pessoas gritando, e depois essas 17 pessoas foram pela polícia mortas à faca. A faca. Isso é o Estado brasileiro. E depois elas saíram todas num saco preto, né, e foram jogadas numa caminhonete. Certo? E o que aconteceu com as pessoas responsáveis por esse massacre? Absolutamente nada, como é um pouco a história do Brasil desde sempre, né? Então, é importante a gente lembrar desse tipo de situação, é importante a gente insistir nesse elemento, certo? Para que nós possamos entender, afinal de contas, contra quem nós estamos nos debatendo quando é questão de tentar defender, ou pelo menos a possibilidade de existência de algo que nós poderíamos chamar de democracia e que nunca esteve, de fato, no horizonte concreto da vida da maioria das pessoas nesse país. Certo? É importante isso porque, se nós precisarmos, mais uma vez, nos mobilizar para, de fato, não tentar defender a democracia, mas tentar criá-la no Brasil, será importante saber contra quem nós precisamos lutar, né? E, nesse sentido, talvez uma questão absolutamente central é: todos os governos que passaram
por esse horizonte pós-ditatorial que nós conhecemos no país desde 84 até hoje, né? Durante mais de 30 anos. Nenhum deles colocou como uma prioridade efetiva, como uma questão central dentro da sua agenda, de fato, criar a democracia. Porque se fosse o caso de tentar criar a democracia, a primeira coisa a se fazer seria destruir essa estrutura necropolítica do Estado brasileiro. Seria, de fato, se contrapor a ela. Mas se houve alguma coisa que nunca ocorreu no Brasil, foi isso. Nós preservamos, por exemplo, certo, uma estrutura de forças armadas, certo, que, na verdade, hoje aparece como o eixo central da degradação de qualquer espécie, de qualquer ilusão de normalidade democrática. Nós preservamos ela como um aparato fundamental de guerra civil. Peguem, por exemplo, qual é a definição das Forças Armadas na Constituição de 1988, que é a chamada Constituição, né, cidadã. As Forças Armadas são descritas lá como... as Forças Armadas têm por função a garantia da ordem. Eu não sei se vocês já perceberam o estranhamento dessa definição, porque até onde eu saiba, as Forças Armadas em qualquer lugar do mundo deveria ter como função a garantia da integridade do território nacional contra uma potência estrangeira. Agora, o que significa a garantia da ordem? É sempre bom quando a gente ouve esses termos perguntar, mas ordem contra quem? De onde vem, então, a desordem, da qual as Forças Armadas seriam a garantia da ordem? Certo? É claro, fica muito claro que a desordem vem de dentro. A desordem vem do interior. A desordem vem da própria população. Ou seja, a sua função, nesse caso, é perpetuação de uma estrutura explícita de guerra civil mobilizada contra a própria população, contra setores da própria população, como sempre foi a sua história. Certo? Nada disso, volto a insistir, foi desmontado. Como nada foi desmontado no sentido da maneira com que a estrutura militar é imposta no interior da vida social. Nós estamos falando de um dos raros países no mundo, um dos raros, onde existe uma polícia militar. E uma polícia militar cuja função não é simplesmente o policiamento de quartéis e de fronteiras, que é a função de toda a polícia militar em qualquer outro lugar. Não, no Brasil, a polícia militar tem como função o policiamento da extensão integral do território e da estrutura urbana. O que demonstra muito claramente, quer dizer, o tipo de lógica que é aplicada na governabilidade das populações. Certo? O que significa o tipo de lógica que é aplicado na gestão das populações? Bem, tudo isso, eu insisto, é claro que isso aparece em um momento onde você mobiliza como elemento constituinte, então, de um certo setor da população, certo? Uma compreensão de uma revolta clara contra as estruturas que se perpetuaram no interior desse país. Só que há várias formas de revolta, há várias maneiras de se revoltar. Quer dizer, acho que o Ricardo levantou uma questão absolutamente central, que depois a gente poderia falar posteriormente, que é essa ideia de que existem governos que se organizam como uma contra-revolução preventiva. Só que dentro desse sintagma, a palavra mais importante é revolução. Quer dizer, você consegue, de uma certa maneira, organizar governos regressivos e reacionários como se eles fossem revolucionários. E esse seria o elemento fundamental a se compreender. Mas era isso. Muito obrigado. Obrigada, Safatli. Bom, agora a gente vai ter uma questão central e aí cada um vai ter mais 10 minutos para complementar, enfim, responder a pergunta e também complementar o que eventualmente deixou de dizer, para daí respondermos as perguntas da plateia, né? Então, eu queria trazer a questão... A gente está num momento de uberização do trabalho, né, em que as trabalhadoras e os trabalhadores cada vez mais se tornam empreendedores ou empresários, como o Ricardo falou, empresários de si, burgueses de si, e a exploração ela tem sido levada ao extremo. Então, eu queria que vocês refletissem e trouxessem qual é a relação entre o desempenho econômico e a sobrevivência da democracia. Até que ponto a democracia é dependente do capitalismo
e em que medida essa lógica do empreendedor de si mesmo, que tem se espalhado para outros domínios da vida social, mina os pilares democráticos fundamentais. Aí eu acho que a gente pode começar com o Safatli, que falou por último, mais 10 minutinhos. Tá. Organizar 10 minutos é sempre ruim, né? Vocês viram que não deu certo. Mas, de toda forma, eu queria só dizer uma coisa a esse respeito, que é o seguinte: eu acho que essa ideia do empresário de si mesmo, ela é uma ideia muito boa e ela explicita de uma maneira clara, certo, o que é uma certa lógica atual do processo de gestão social. Eu queria abordá-la de uma outra forma, que é mais ou menos a seguinte: eu queria voltar um pouco ao início do neoliberalismo, né, nos anos 30. Né. Vejam, antes de... Quer dizer, você tem um fato, um fenômeno fundador, foi um colóquio que aconteceu no final dos anos 30, chamado colóquio Walter Lippmann, onde se discutiu pela primeira vez, certo, a compreensão de que o liberalismo havia falhado. Né? O liberalismo havia falhado por quê? Porque esse liberalismo manchesteriano, ligado à ideia do livre comércio, ligado à ideia do empreendedorismo, acreditava que bastava você retirar as estruturas do Estado, que esta tendência apareceria naturalmente na vida social. Certo? Ela seria uma espécie de a essencialidade da sociabilidade, da relacionalidade humana. Só que os neoliberais, aqueles que discutiam, então, o fracasso do liberalismo dos anos 30, porque, afinal de contas, você tinha de um lado o nazismo, você tinha de outro lado o comunismo, mesmo o capitalismo era um capitalismo keynesiano, ou seja, que de liberalismo tinha pouco. Né? Então, dentro desse horizonte, eles falavam, esse fracasso se deu, entre outras coisas, pelo fato de que esta disposição ao empreendedorismo, essa disposição à iniciativa, isso precisa ser produzido. Isso não vai aparecer naturalmente. É necessária uma profunda engenharia social para que essa produção ocorra. E como essa engenharia social foi produzida? Através do medo e através da internalização de um princípio psicológico. Né? Vejam, se nós voltarmos um pouco atrás, em 1932, um jurista nazista, Carl Schmitt, ele faz uma conferência para a espécie da Fiesp alemã da época, que é extremamente significativa, que ele diz mais ou menos o seguinte: vejam, a República de Weimar anterior, ela era, diz o Schmitt, um Estado total. O que significa um Estado total para ele? Por que um Estado total? Porque há vários setores da vida social que estão em conflito, que entram em demandas múltiplas, e o Estado procura fazer mediação entre todos eles. Então ele interfere em todos os setores da vida social, impedindo que a liberdade, que é compreendida como liberdade de empreender, com a liberdade, ela possa aflorar. Então, qual é a função? O que se deve fazer, diz o Schmitt? Né? Nós precisamos, contra isso, contra esse Estado que é simplesmente a emulação dos conflitos da vida social, nós precisamos de um outro Estado total. Esse outro Estado total vai ter duas funções. A primeira delas ele vai precisar despolitizar a sociedade. Então, todo lugar onde há princípio de questionamento a esta noção de liberdade liberal deve ser bloqueado, paralisado. Ou seja, isso exige uma despolitização geral da sociedade, para que uma certa noção de liberdade se constitua. Então ele fala, isso é um novo Estado total. Né? O que é interessante, isso é um teórico do nazismo, é você ouvir depois alguém como Hayek, né? Um dos pais do neoliberalismo, em 1981, num jornal chamado El Mercúrio, um jornal no Chile, ou seja, Chile, 1981. Vocês lembram? Ou seja, governo Pinochet. Ele dá uma declaração fantástica, porque a vantagem da periferia é essa, ela expõe a verdade que o centro não mostra. Né? Então, ele vai na periferia, né, do sistema e ele fala, então, entre outras coisas, olha, eu particularmente, eu não gosto de ditaduras, mas uma ditadura pode ser necessária dentro de um período transitório. Certo? É possível um ditador governar de maneira liberal. E é possível você ter democracias que não respeitam a liberdade liberal. Isso ele fala diante do governo Pinochet, governo de genocidas, né? O que demonstra muito claramente o que é a relação entre neoliberalismo e autoritarismo. O que é interessante isso? Na verdade, o que ele fazia? Ele recuperava a ideia do Schmitt.
Ele recuperava a mesma ideia. Por que é necessária uma ditadura? Porque você precisa de uma despolitização da vida social para que uma certa noção de liberdade apareça e seja montada. Só que então você tem um eixo de como essa ideia é montada. Agora você tem um outro eixo. O outro eixo ele é baseado simplesmente na transformação do medo em um elemento, o afeto social fundamental. Certo? Porque, afinal de contas, por que as pessoas se tornam empresárias de si mesmas, entre outras coisas? Porque elas têm medo da morte social. Porque elas não têm mais recurso nenhum. Porque elas não têm nenhuma possibilidade de solidariedade social. Certo? Sem nenhuma possibilidade de um Estado que seja, entre outras coisas, um espaço de pressão de demanda de solidariedade. Então elas sabem que se elas caírem, elas caem sozinhas. Não vai ter ninguém. Certo? O que, entre outras coisas, explica por que um dos sentimentos fundamentais hoje em dia é aquilo que a gente poderia chamar de solidariedade negativa. E a gente percebe isso muito bem em um certo tipo de discurso que começa a circular no nosso país. O que é solidariedade negativa? É a ideia de que, veja, minha situação é precária, minha situação é completamente pauperizada, eu não tenho nenhum sistema de defesa. Então, se eu vejo para o lado que alguém tem algum sistema de defesa, por menor que seja, eu já entendo isso como privilégio. Não, ninguém pode, se eu não posso, ninguém pode ter. Então, ou seja, você não transforma a compreensão da ausência do sistema de defesa na necessidade de consolidação de uma força comum que modifique uma estrutura. Você simplesmente compreende que os privilégios estão do seu lado e não acima de você. Então, isso faz com que você procure a todo momento retirar ou ser solidário do processo de retirada geral de sistemas de defesa de pessoas vulneráveis, criando uma sociedade de vulnerabilização absoluta, que é uma certa maneira, de uma certa forma, de admitir, então, bem, se o medo é um elemento genérico, então que o medo seja partilhado igualmente para todos, e que não caia só nas minhas costas. Então, esses dois elementos, ou seja, a intervenção brutal de um Estado que agora tem como uma função central despolitizar a sociedade, e a articulação de uma situação na qual você tem uma morte social se você fracassa. Certo? Você não tem nenhuma outra alternativa. Ou seja, e claro, é toda uma questão, o que significa fracassar dentro da vida social. Mas não há nenhuma possibilidade, ou seja, de algum tipo de anteparo social. Certo? E isso cria uma certa constituição psicológica aterrorizada, e essa constituição psicológica aterrorizada tem um nome, é o empresário de si mesmo. Era isso, obrigado. Obrigada, Sefato.